A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Prólogo. O Brasil está confuso e o mundo muito mais confuso. O noticiário também, portanto, está confuso. Fica difícil decodificar e memorizar tudo o que está acontecendo nesse escândalo do Banco Master aqui no Brasil. E a guerra que se passa no Oriente Médio, a guerra que se passa com ataques ao Irã e revides, também tem um grande ponto de interrogação. E os jornais colocam isso hoje em alguns artigos, porque não se conhecem os objetivos do presidente Trump nessa guerra. Quer dizer, realmente fica difícil decodificar. Jornais, emissoras de rádio, televisão, internet, etc., todo mundo procura mostrar o pedaço possível e compreensível do que está acontecendo. No caso Master, que nos diz diretamente respeito, a situação também é confusa. Foram decodificados, investigados. Investigados não, foram levantados, né? Ouviram várias gravações de telefone celular do Vocaro, e aí surge um monte de coisas. Há uma confusão que a gente precisa tomar cuidado. O fato de Vocaro conversar com uma autoridade não é crime. Depende do que ele conversou. Então é normal que um banqueiro, mesmo do nível dele, converse com uma autoridade, até por necessidade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque em algumas publicações, rádio, televisão, procura-se criminalizar, mostrar como crime o fato de Vocaro falar com Cicrano ou Beltrano. Às vezes, até há algumas decodificações, alguns levantamentos de e-mails ou gravações em que a mensagem desaparece. É aquele tipo de mensagem que dura pouco tempo. Então você não tem as respostas. Então fica perigoso fazer qualquer dedução. Não estou defendendo o Vocaro, estou dizendo que outras pessoas podiam conversar com ele e nem por isso elas devem ser criminalizadas. Todo cuidado é pouco e existe uma espécie de ansiedade em alguns grupos de criminalizar todo mundo. Então temos que tomar cuidado. Vocaro falou com não sei quem. Não sei quem é. Não é. Tem que tomar cuidado. Deixa eu pegar primeiro a CNN agora, porque as coisas estão mudando com muita rapidez. Olha, vamos fazer reengenharia, vamos de hoje para trás. Vocaro será transferido hoje para Presídio Federal em Brasília. Claro que num presídio comum ele está sujeito a agressões, etc., não tem a segurança que deve ter. Claro que ele pode ser alvo, a sua vida pode ser alvo de uma tentativa, por exemplo, de homicídio, e nesse instante a vida, como qualquer vida, ela é preciosa, mas nesse instante ela é preciosa sob o ponto de vista político e judiciário, né? O que ele vai falar, o que ele
pode falar. Agora, o quadro é de arrepiar muita gente, especialmente em Brasília. E, ao que se sabe, nem metade das falas dele nos vários telefones que ele tinha está decodificada, está levantada, né? Então, prepare-se para futuras novas emoções se alguém, né, não resolver interromper, proibir, encontrar razões de ilegalidade. Quer dizer, tem também um grande esforço para abafar esse caso desse banco e do Vorcaro, porque isso atinge da direita à esquerda, né? Atinge todo o quadro partidário brasileiro, né? Atinge todo o leque ideológico brasileiro. Então, existe uma colaboração de todo mundo para abafar essa história, como existe também uma tentativa de acabar com a história do INSS. E também tem um outro papinho furado, que é, olha, vamos começar tudo de novo. Eu estou insistindo nisso porque é aí que as coisas estão vibrando em Brasília, né? Vamos acabar com essa história. Não é boa para o país, não é boa. Agora a gente conserta tudo, vamos punir quem pode ser punido, etc., e tocar isso em frente. Vamos acabar com essa história. E tudo isso se passa, para complicar mais ainda, num momento eleitoral. Na área do INSS, vem a história do Lulinha, que teve vazados termos, quer dizer, abriram o cofrinho dele e descobriram um monte de coisas que foram vazadas e que não apontam como crime. Criam interrogações, criam suspeitas, e ele tem dado as suas explicações, ou prometido explicações. Tem uma explicação estranha, por exemplo, tem 300 e poucos mil reais em algumas prestações que o Lula, papai, passou para o Lulinha, e o Lulinha diz o seguinte: não, isso é adiantamento da herança de mamãe. Quer dizer, a mãe deixou uma herança, ela ainda não está resolvida, tem inventário, sei lá o quê, e aí papai está adiantando para Lulinha uma graninha. E ele, Lulinha, percebe-se, está recuperando empresas que ele já teve antes, ele está voltando à ativa com força, ou com aparente força, para a vida empresarial. Agora, suscita dúvidas. E vou dizer mais: se essas dúvidas não forem totalmente esclarecidas, elas podem prejudicar papai Lula na sua campanha eleitoral, mas na sua tentativa de reeleição. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Quer dizer, a situação do Lulinho, o que for apurado, além da exploração que pode causar sob o aspecto de campanha, tem o condão de prejudicar, sob o aspecto judicial, legal, a candidatura de papai Lula, porque papai Lula envia também dinheiro, enfim. E Lulinha já tem uma vida comercial anterior. Eu não quero falar em ilegalidades, não estou falando, estou dizendo que a vida comercial dele é conturbada. E tem essa acusação que ele recebeu uma mesada
do careca do INSS, etc, etc, etc. Aliás, essa história do INSS está demorando muito. Tem interesses gigantescos atravessando no meio dessa história. Né? E você imagina onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? No pior dos mundos, aqui no Brasil, no pior dos imundos, desculpe, aqui no Brasil, e no pior dos mundos imundos também no exterior. Então, deixa eu ver, Israel lança ataque em larga escala contra Teherã, isso é CNN agora, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Então a gente, de repente, a manchete do jornal não vale mais. Olha, conheça o drone kamikaze Shahed 136 usado pelo Irã na guerra. Olha o drone. O Irã virou especialista em drones. Os próprios drones que os Estados Unidos estão usando fazem parte das, digamos, invenções iranianas. O Irã não é mole, não. O Irã tem ciência, tem tecnologia, tem cultura. Infelizmente, tem um governo, tem um país governado por ayatolás e tudo já foi mais adiantado no tempo do Shah Reza Pahlavi, que também era uma ditadura. Ele estava se ocidentalizando, estava e também progredindo. Agora, enfim, não se sabe o que acontece direito lá, e quem manda no Irã supostamente é Deus, supostamente na figura de Alá. Né? Vamos para os jornais de hoje. Olha a Folha. Filho de Lula movimentou 19,5 milhões em 4 anos. Defesa diz que todo recurso é declarado. CPMI recebeu dados após quebra de sigilo, que quebrou e depois desquebrou, né? Sempre aparece alguém que vai encontrar alguma ilegalidade e tal. É impressionante como o pessoal ligado ao Lula tem sorte, uma sorte incrível, porque sempre aparece algum desses grandes representantes do STF para resolver a situação, encontrar alguma irregularidade e tal. Dino anula a quebra de sigilo de Lulinha, que em 4 anos movimentou 19,5 milhões. Ministro do STF deixa sem efeito ato da CPMI do INSS. Dado vazado indica que filho de Lula reativou empresas. O que a gente disse para você agora há pouquinho. Deixa eu pegar o Valor. Mensagens de Vorcaro sugerem relações com autoridades. Isso não é crime. Um banqueiro podia ter relações com autoridades. Precisa saber que relações. O que eles conversavam. Né? Se não tem crime, é normal. Precisa tomar cuidado, porque isso em si não é criminoso. Isso em si não é criminoso. Olha aí, guerra impõe custo alto a exportadores brasileiros de commodities. Até que a guerra, se esperava que ela não está, até agora, causando pânico na área econômica, em algumas commodities. Está tudo mais ou menos se assentando e funcionando, não bem, é claro, mas menos do que se esperava, menos assustador do que se esperava. Olha o Globo. O Globo que revelou essas notícias, os outros jornais até citam o Globo, né? Vorcaro falou, essas notícias do dinheiro do Lulinha, especialmente
das conversas vazadas do Vorcaro com autoridades, etc. Olha aí, Vorcaro falou a Moraes sobre salvar Master antes de ser preso em 2025. Banqueiro detalhou passo a passo da súbita tentativa de venda do banco no dia em que foi detido pela PF. Ministro nega ter recebido mensagens. Pode não ter recebido, mas as mensagens estavam lá. E é daquelas mensagens, como nós dissemos no começo, que são apagadas, né? Esses dispositivos dos celulares que tem existe um tipo de mensagem que fica algum tempo e é apagado. Então você não tem as respostas. Quem fez o levantamento tem os questionamentos do Vorcaro supostamente enviados ao ministro Xandão, mas as respostas não estão lá. As respostas teriam sido apagadas automaticamente. Então, se você não tiver provas cabais, pelas perguntas que ele faz, fica difícil chegar a uma conclusão. Você pode tirar ilações, suposições e tudo, e não pode, digamos, atribuir crimes a alguém. Deixa eu ver, vamos ver esse texto, porque esse texto pretende somar o que aconteceu ontem e falar dos conteúdos, etc. O conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, apreendido com ele pela PF ao prendê-lo em 17 de novembro de 2025, mostra que ele manteve durante todo aquele dia uma conversa por WhatsApp com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele estava tentando se salvar, né? E possivelmente salvar alguma coisa do banco dele, mas especialmente se salvar. Os dois se falaram no modo de visualização única, em que a mensagem é apagada depois de vista pelo interlocutor. O interlocutor vê, para quem não sabe, e quando ele apaga a mensagem, quando ele desliga, a mensagem apaga automaticamente. Como o Vorcaro escrevia mensagens no bloco de notas do celular e fotografava para enviar a imagem a Moraes, a PF conseguiu resgatar o que ele disse ao ministro, mas não o conteúdo das respostas, como eu te disse há pouco. Vamos aumentar aqui. Não o conteúdo das respostas. Deu uma congelada aqui. Eu sempre tenho um problema no site do Globo, mas a gente acaba resolvendo. Aí vamos o ministro, mas não o conteúdo das respostas, né? Tinha o conteúdo das questões colocadas pelo Vorcaro, mas não continha as respostas. Às 7h19, Vorcaro conta que anunciaria ainda hoje a nova venda do Master. Às 17h22 enviou a Moraes. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. Minutos depois, o grupo Fictor divulgou ter feito proposta para a compra do banco. Às 17h26, 2 perguntas ao ministro. Alguma novidade? Interrogação. É o Vorcaro perguntando supostamente para o Xandão. Conseguiu ter notícia ou bloquear? Outra pergunta. Àquela altura, sua prisão já havia sido decretada no inquérito que corria sob sigilo na Justiça Federal do DF e seria efetivada no fim da noite, quando o Vorcaro tenta embarcar em Guarulhos. Pouco antes, às 20h48, a última mensagem para Moraes. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. Em nota, Moraes
em nota, o gabinete do ministro declarou que Moraes não recebeu essas mensagens, mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Aí você conclui o que você quiser. Eu não sei se existe tecnologia para descobrir, para, enfim, ressuscitar essas imagens que desaparecem, etc. Provavelmente existe. Provavelmente, mas eu realmente não tenho certeza se a polícia pode reaver essas imagens. Não dá para saber. E aí, toda essa história tem uma série de penduricalhos, né, de coisas que vão... As duas histórias, né, do Lulinha e a do Vorcaro. Então eu vou ver. Olha, dono do Master quis se livrar de imóvel de 60 milhões. Banqueiro preparou explicação de laço com o ministro. Aqui, olha, uma coisa terrível, isso são os destroços, né, vistos do alto, do desabamento em prédio onde funcionava asilo em Belo Horizonte, mata pelo menos 8. Agora já se falava em mais de 16. Um edifício de 4 andares onde havia uma casa de idosos, uma academia, uma clínica de bronzeamento e uma residência cedeu parcialmente na madrugada de ontem, deixando 8 mortos, entre eles o dono do imóvel. Outros 4 seguiam sob os escombros. E aí já aparecem hoje já notícias de mais vítimas desse. Como é que cai uma casa assim? Claro que a polícia, a tecnologia vai chegar a saber o que aconteceu. Uma casa dessa não pode desabar à toa, né? Agora, pessoas que lá estavam já internadas, asiladas no fim das suas vidas, é realmente qualquer fim de vida não deve ser celebrado, é doloroso, né? O Estadão, o Estadão, eu já estou indo para a guerra, vai ter que ser assim, para lá e para cá. The Economist, Donald Trump precisa parar antes que a guerra no Irã se torne um caos. Trump tornou-se precipitado em seu segundo mandato e suas investidas oportunistas pelo poder, sempre que percebe uma fraqueza, são perigosas. E aí fica todo mundo clamando, qual o objetivo? Né? Isso é o Estadão, o site do Estadão. Eu não tinha visto essa notícia. Operação Fúria Épica. Editorial do Estadão. Filho de Lula reaparece em histórias mal explicadas e revive problema recorrente às vésperas de nova eleição. Leia, olha o título, Lulinha, o problemão de Lula. Esse é o site do Estadão. Eu estou indo aos sites, repito, para quem chegou mais tarde, porque as notícias fluem muito fora de hora, né? Fora do habitual. De manhã já tem um monte de notícias. Magistrados que trabalham duramente foram reduzidos, diz presidente do TST, após juíza defender penduricalhos. Essa história de juízes e penduricalhos faz baixar uma nuvem de ódio sobre o judiciário. Nós temos juízes, temos algumas pessoas que se deixaram levar
por fatos desagradáveis, etc., mas a magistratura brasileira é considerada uma das mais preparadas do mundo. Pessoas que estudaram, pessoas que fizeram concurso, pessoas que foram promovidas por mérito. Precisa tomar cuidado. Não é o judiciário nem os juízes, a maioria dos juízes corretos e honestos, que está em questão. Essa questão salarial é outra coisa. Precisa ir devagar. Precisa ir devagar nessa história. Não pode ter nada escondido, penduricalho, coisas disfarçadas, isso não pode. Quadrilha na Polícia Civil de São Paulo praticava extorsão. Aqui no alto da Folha. Todos os jornais estão dando isso com grande destaque. 9 pessoas foram presas em ação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo para desbaratar um esquema de extorsão e corrupção na Polícia Civil paulista. Entre os presos estão um contador e um doleiro visados na Operação Lava Jato. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a corporação não compactua com desvios e tomará medidas cabíveis se comprovadas as irregularidades. É claro. Quer dizer, é uma instituição, um clube, é uma instituição de corrupção dentro da própria polícia, é uma organização, era organizado direitinho, tinha doleiro, tinha contador, enfim, organizado para achacar e para roubar as pessoas. Os detalhes vão aparecer nos próximos dias. Olha aí o editorial da Folha. Riscos econômicos da guerra. Ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã provocam de imediato alta expressiva nos preços de petróleo e gás. Se forem persistentes, novos patamares dificultarão queda de juros que se antevia no mundo e no Brasil. Aí vão aparecendo as consequências. Por enquanto, aí está tudo, os carros continuam andando, as pessoas continuam trabalhando, a gasolina dá para comprar e tal. Centrão vê Mendonça como peça-chave na eleição com relatoria do caso Master. Mendonça é o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver aqui. Dino suspende quebra de sigilo. É polêmico, viu? Ele tem todo um arraso. Chegamos no final, olha, o que tem de pequenas notícias dentro desses fatos, eu gostaria até de colocar. Eu peço desculpas porque faltou muita coisa, mas o básico você tem. Enfim. Com essa advertência de que pode mexer com a eleição presidencial. O Lulinha pode prejudicar papai. E agora, o cafezinho que você toma conosco. Lula, cuidado, o preço do café está alto. Tem até uma piada a respeito de café, eu vou contar, não é velha, mas eu vou contar que tem gente que não conhece. Quem tomou café, então? A Clédia Porto. É Clédia ou Cláudia? Clédia. Eliezel Gonçalves, Isaías Fernandes, Daniel Duran, Elza de Oliveira, Álvaro Canto, Gerson Santos, Rosana Dutra, Lúcia Carvalho, Bruno Orlando, Rosa Henrique, Stella Golim, José Batista de Capanema, Pará, Edson Luiz de União da Vitória, Paraná, Cirlei da Silva de BH e Orlandinho Schmidt de Colatina. Pessoal, tenha um bom fim de semana, medite,
comece a pensar em quem você vai votar nas eleições brasileiras. Enfim, é um fim de semana que permite que a gente, sem os afazeres normais, medite e pense, além de tirar um merecido descanso. Para você, um bom fim de semana e tenha um bom dia.